Este, então, é o primeiro arquivo de um conjunto de arquivos que representam, então, a finalização da nossa disciplina Gestão e Projetos em Dança. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança, do curso de licenciatura em Dança. Temos que lembrar que precisamos construir um cenário no qual vamos localizar a dimensão de projeto, a noção central de projeto e como então a gestão de projetos passa a ser um aspecto preponderante na realidade contemporânea. Né? Estamos falando de uma sociedade, né, que lida com questões de ordem tecnológica, né, uma relação entre produção, produto e produtividade, mas também geração de serviços, né, e a produtividade em serviços, né, uma sociedade cujos macroambientes são marcados por ecossistemas de alto grau de complexidade e uma transversalidade dos elementos, né, constituintes dos objetos. Né. Estamos falando também de uma sociedade que, por ser tecnológica, opera com um fator de velocidade e volatilidade na geração de transformações e de mudanças. Né? E ainda por cima, pensar a realidade projetual, né, com o seu planejamento estratégico de qualidade, a partir de uma concepção de metodologia como caixa de ferramentas, ou seja, né, como elementos técnicos, né, que operacionalizam a realidade do trabalho, tanto do aspecto investigativo quanto do aspecto prospectivo e de diagnóstico da realidade contemporânea, na promoção de cenários futuros, quanto de ferramentas que vão gerar os recursos necessários para a realização dos nossos projetos. Então, o que temos, né, é a soma de dois elementos, a gestão e o projeto. A gestão é o plano, é o recurso, é aquilo que vai permitir, né, as diferentes etapas, planejar, obter recursos, executar, avaliar, né, baseado numa concepção racionalizada da ação humana. E o projeto é também aquilo que se articula na forma de projeto individualizado, isolado, na forma de um conjunto de projetos, né, sob a égide de um programa, ou um portfólio que envolve projetos isolados e programas de projetos. Né? Os projetos lidam constantemente com a construção de objetivos e metas pré-fixados, né? Uma avaliação da viabilidade, né, a partir dos recursos pré-existentes, né? O estabelecimento de um fator temporal, ou seja, um prazo de realização, uma curva, né, que determina início, meio e fim, né? A existência de recursos específicos, sejam materiais, tecnológicos, físicos, humanos, financeiros, né? Um sistema de custo e aqueles fatores que fazem uma análise do sistema de riscos, né? Riscos positivos, né? As oportunidades geradas pelo projeto, mas também riscos negativos, os riscos negativos propriamente ditos. Então, o que é a gestão? Né? A gestão de projetos é aquela dimensão, né, de gerenciamento. Então, é um termo contemporâneo para pensar uma ideia macro de administração das coisas. Né? Ela tem três elementos fundamentais. Né? Como ela é baseada numa teoria da ação racional, ela procura operacionalizar, né, suas ações a partir das relações causais, relações intencionais de causa e efeito. Ela estabelece uma coordenação, né, nessa causalidade, né, e também a presença de um coordenador humano, que é aquela, ou uma equipe, um grupo, ou alguém que é responsável pela coordenadoria geral de todos os recursos do projeto, responsável, né, e traçar objetivos e metas. Né. É preciso sempre pensar que a gestão quer gerenciar o projeto para chegar a um determinado objetivo, uma determinada finalidade, né? E para isso ela vai utilizar diferentes metodologias de gestão. Né? O que é o projeto? Segundo o PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, né, e a partir, né, desse o livro, a coletânea, né, em suas várias edições, né, a gestão de projetos, né, e o projeto dentro da gestão é uma comunidade de profissionais com uma formação especializada, né,
com aprofundamento em determinadas áreas de conhecimento de projeto, né, que estão capacitadas a fazer uma análise de ciclo de vida do serviço ou do produto que vai ser ofertado e seus resultados, né, integrando o projeto a diferentes grupos de processos de trabalho. Os processos são aqueles mais de longa duração e que estão inseridos na estrutura cotidiana de uma organização, e o projeto é aquele que é pontual. Né? Para isso, então, existem vários guias, né, que permitem articular uma concepção de projeto dentro da nossa comunidade acadêmica. Né? Então, em resumo, o projeto é um esforço temporário, ou seja, é uma ação com um prazo, com uma validade no tempo, que aplica recursos com determinados custos. Né? Esses recursos são basicamente financeiros e humanos, gestão de finanças e de pessoas, e que visa promover um empreendimento, né? Um empreendimento com uma gestão autônoma. Né? Esse empreendimento tem propósitos e tem objetivos, né? Ou seja, objetivos e metas. Né? Ele é administrado, gerenciado, né? Através de uma estrutura administrativa própria, ou seja, quando um projeto faz parte de uma estrutura, por exemplo, um departamento, uma instituição acadêmica, uma universidade, uma companhia. Né? Então, uma companhia tem um conjunto de repertórios, quer abrir uma coisa nova, quer fazer uma atividade nova, ele vai gerar um projeto dentro da estrutura dos processos, né, para produzir um produto ou um serviço novo. Bom, itens importantes que devem ser pensados quando estamos falando de um projeto. Estamos pensando que projeto é um empreendimento, projeto é uma ação, né? É uma ação que se dá no tempo com um determinado propósito ou meta e com um conjunto de objetivos, ou um objetivo principal e um ou dois objetivos secundários, que envolve 3 etapas básicas: planejamento, execução e controle. Depois nós teríamos ainda o encerramento, mas o encerramento já é a avaliação, o feedback, né, de todo o projeto, de todo o processo desenvolvido durante o andamento do projeto. Né? Então, a gestão do projeto propriamente dita envolve uma etapa de planejamento, que nós conhecemos muito na nossa área cultural como a pré-produção, as condições que geram, né, inclusive a construção, a confecção do próprio projeto. Né? A execução, né, então no planejamento eu tenho a pré-produção e uma etapa que é a confecção do projeto dentro disso. A execução do projeto propriamente dito, que é a produção, junto com o controle, e no controle eu tenho os mecanismos avaliativos que vão envolver depois o processo de pós-produção, de avaliação, né? Ali que eu vou construir no controle os indicadores avaliativos. Muito importante na gestão esse elemento, porque hoje quase todos os editais públicos, né, que ordenam o campo dos fomentos dão grande valor para os indicadores de um projeto. Né? Os indicadores sociais, os indicadores culturais, os indicadores identitários, né, que estão associados àquele objeto e àquele produto. Bom, todo projeto ele é um empreendimento finito. Ele tem um tempo para acontecer, ele tem um prazo, ele tem uma duração, ele tem um cronograma com início, meio e fim. Caso contrário, ele seria uma rotina. Ele pode se tornar uma rotina, ou seja, o final de um projeto pode ser o encerramento do projeto, pode ser o encerramento abrupto, por conta do fato de não termos realizado plenamente, né, e chegado aos nossos objetivos, né, e resultados, mas também pode ser a aquisição de elementos do projeto ao corpo da nossa rotina, né, ao nosso cotidiano, e ele deixa de ser um projeto e passa a ser parte da programação geral da nossa rotina. Né? O projeto ele precisa destinar um conjunto de recursos próprios. É muito comum a gente pensar, bom, agora eu vou fazer um novo projeto. E aí eu acho que eu posso misturar, confundir os recursos pessoais, humanos, né, temporais e financeiros do meu orçamento geral, da minha família, do meu tempo de estudo e etc., meu tempo de trabalho com esse projeto.
né? Na vida artística é muito comum encontrarmos isso, né? Essa presença, né? Essa presença mixada, misturada entre os elementos temporais, financeiros e humanos. Então eu acabo fazendo um desdobramento. Mas eu preciso ao menos separar um desses itens. Por exemplo, se eu tenho uma escola e eu decido nessa escola, né, que eu vou montar um espetáculo fora do meu cronograma obrigatório. Digamos que a minha escola tem obrigatoriedade, uma escola bem convencional, vamos dar um exemplo, e ela tem obrigatoriedade de fazer uma apresentação dos resultados, dos processos de trabalho de final de ano das turmas. É uma escola privada, né, de dança, com várias turmas em andamento e geralmente se faz alguma atividade. Não precisa ser um espetáculo, mas pode ser um espetáculo de todas as turmas, pode ser uma apresentação em sala, mas com venda de ingresso, ou com uma distribuição gratuita, algum evento. E isso faz parte do meu cronograma. Isso faz parte do quê? Da minha tabela, da minha planilha, da minha curva de ação. A minha aula termina e o resultado da aula é uma festa. Então eu vou dar aula de salão e ao final da minha aula de salão eu vou criar um baile, vou criar uma festa, né, que faz parte, mas está integrada à rotina da aula. Bom, digamos que ela não tenha isso, que ela tenha apenas uma apresentação de um espetáculo de final de ano com pequenas cenas, né, cenas curtas de cada uma das turmas e acabou. Mas aí a professora decide, por exemplo, que ela também gostaria de fazer um outro evento. Ela faz uma proposta de um projeto. E ao invés de ser apenas a apresentação de final de ano, na forma de um espetáculo com cenas curtas para cada turma, ela decide que na turma dela de salão, por exemplo, ela quer realizar um outro tipo de evento que não estava previsto no cronograma original da escola. Ela está começando a pensar em projeto. Ela precisa reservar um tempo próprio. Ela precisa convidar os alunos a participar. Ela precisa encontrar uma janela de horários disponíveis para uma reunião num horário alternativo. Ela precisa negociar com a escola o uso da sala num tempo, então o espaço e o tempo negociados, né? Porque todo lugar tem um custo. Eu abri a sala, eu acendi a luz, eu usei água, usamos os sanitários da escola, usamos as dependências, né? Então, há um uso de um recurso, que era um tempo que a sala poderia estar fechada, poderia ser locada para terceiros, né? E ela não vai fazer isso. Né? Então, todos esses elementos vão configurar o desenho de um projeto. E eu preciso saber isolar o valor do projeto. Quanto custa esse meu projeto? Quanto custa destinar um tempo particular para realizar um evento que não estava no meu cronograma? Por isso, é preciso também que eu pense numa estrutura própria para o meu projeto, né? E numa gestão única. Né? Ou seja, né? Que eu seja capaz de separar a gestão das minhas aulas da gestão desse evento que eu quero realizar. Que eu não misture as minhas aulas dos alunos e que eu não use o tempo da aula, que eu estou dando aula lá de salão de várias modalidades, com espetáculo que vai ser só de uma noite de valsas, por exemplo. Né? Então, de repente, eu resolvo, por exemplo, que eu vou começar a dar mais aula de valsas na minha sala, porque como o espetáculo vai ter valsas, eu vou usar o tempo da aula para administrar melhor, né, a produção do espetáculo, a capacitação das pessoas para o espetáculo. Né? E isso pode gerar um problema, porque alguém pode reclamar na administração da escola e dizer: olha, a professora não está me dando aula das várias modalidades de dança que estavam previstas na minha ideia original, na proposta do curso. Ela está apresentando uma outra coisa. Enfim. Bom, projeto então é esse empreendimento único, com esse propósito, com esse objetivo, com essa gestão, com esse tempo, com esse recorte, né? E ele então define certas coisas. O que ele vai incluir? Ele é isto,
né? E ele não é uma cadeia retroalimentativa, né? Porque ele não é parte do processo geral do trabalho, né? Ele é avaliado a partir de parâmetros que estão dentro do seu escopo, ou seja, eu só posso avaliar um projeto pelo que ele se propõe a ser e fazer, e não pelo que ele disse que não vai fazer. Isso é muito comum. Muitas vezes nós tendemos a querer avaliar um projeto pelo que ele não é, ou seja, nós gostamos muito de dizer o que ele poderia ter sido, né? Mas isso não é um critério adequado de avaliação de projetos. Projetos devem ser avaliados pelo que eles são, pela sua proposta, pelos que eles têm a dizer e se eles conseguiram realizar plenamente os objetivos a qual se propuseram. Bom, existem muitos tipos de projetos. Existem os projetos pessoais, como estávamos falando agora, a professora da escola que decide montar um baile, né, um projeto pessoal. Existem projetos corporativos, né, de uma empresa, existem projetos institucionais, por exemplo, de uma universidade, existem projetos operacionais, então aquisição de um equipamento, né, reformulação de uma parte de um parque, então é preciso criar um projeto para um funcionamento restrito durante um período. Existem projetos que são vinculados à ideia de pesquisa e desenvolvimento, P&D, há projetos, né, em tecnologia, há projetos em telecomunicação, em criação de protótipos, né, pesquisas de criação. Então, por exemplo, eu posso criar um protótipo para uma experimentação e uma validação, protótipo de um objeto. Né? Desenhar um objeto em 3D, né? E depois fazer uma aplicação numa metodologia ágil, né? Com uma rápida validação para saber os efeitos, né? E o funcionamento e validar esse objeto. Então, esses são vários tipos de projetos que nós vamos encontrar no nosso caminho. Né? Então, nós falamos, né, que nós podemos ter uma gestão de projeto e uma gestão por projetos. Numa instituição e numa corporação, nós temos muitos projetos funcionando paralelamente. Por exemplo, na universidade, nós não temos uma gestão de projeto. Cada docente tem a gestão do seu projeto e algumas vezes ele está inserido num corpo de trabalho que é uma gestão por projeto, que é quando nós temos um departamento, um conjunto de projetos, né, e uma organização administrativa gerenciada, baseada em projetos. Então, eu tenho gestão de projeto individualizado e uma gestão por projetos. Né? Nas instituições, o mais comum é a gente ter as duas coisas combinadas, e muito especialmente a segunda, porque na verdade as organizações funcionam por muitos projetos associados. E é o que depois nós vamos falar de programas e portfólios. O que não é projeto? Tudo que é do fluxo contínuo, tudo que é da nossa rotina, né, que integra o nosso processo, né, e que envolve uma dinâmica de retroalimentação, um feedback, né, constante, não pode ser chamado de projeto. Aqui só para vocês conhecerem um pouquinho, né, algumas das importantes instituições, né, e organizações internacionais que lidam com o que a gente chama então gestão de projetos, né? Como eu falei para vocês, o Brasil segue o modelo dos Estados Unidos da América, né? O modelo estadunidense do PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos, né? Ele usa o guia de referência deles modelo e ele também usa um sistema para certificação e capacitação do profissional gestor de projetos. Né? Isso é um organismo, uma rede mundial, né, e que é aplicada no nosso contexto brasileiro. Mas não existe somente essa, existem outras redes, né, de gestão de projetos, algumas na Europa, né, outras em países asiáticos, né, em funcionamento. Então existem outras formas de conceber o arcabouço teórico e metodológico da gestão de projetos. Um pouquinho da história, rapidamente, né? Nós não vamos nos aprofundar porque nós não vamos formar aqui gestores de projeto. Vocês já viram que a gestão de projetos é uma área de conhecimento, ela é uma disciplina numa especialização e que exige uma certificação,
que é como nós costumamos chamar, né, essa capacitação, essa qualificação num nível posterior à graduação. Né? Então aqui nós temos alguns marcos evolutivos. Nós vimos então que a gestão de projetos ela surge mais especialmente, não que ela nunca tenha existido, ela sempre existiu. Se a gente olha a história das guerras, né? Se a gente olha, por exemplo, algumas formas de gestão e administração do Estado, né? De formação de políticas, nós temos ali um raciocínio de gestão de projetos. Mas como área de conhecimento e área especializada e construção de ferramentas, né, e conceitos, né, nós vamos encontrar, né, o primeiro passo no rumo do chamado método do caminho crítico após, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, após 1945. Né? É a partir daí, então, que começa o desenvolvimento dessa ideia de gestão de projetos. Nos anos 60, 70 e 80, nós vimos um processo de crescimento das organizações internacionais, né, da formação de metodologias, mas também de tecnologias, ferramentas para a gestão de projetos. Né? E é mais especialmente pós-década de 90 que nós vamos então observar uma proliferação e uma internacionalização da gestão de projetos, especialmente no modelo estadunidense do PMI, né? Criando esses modelos de certificação internacionalizada, né? Dos quais o Brasil acabou se agregando. Né? Publicações, revistas especializadas, enfim. Né? Isso então permite dizer que essa hoje é uma área de trabalho, uma área de atuação, uma área de conhecimento que exige uma formação para a atuação dentro dela. Né? Somente nos anos 2000 é que nós então vimos inaugurar no campo universitário acadêmico a primeira disciplina de gestão de projetos em curso de graduação e pós-graduação, que foi justamente na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ou seja, no campo das engenharias. E aqui, então, nós não vamos trabalhar muito isso, mas um quadro que eu quero que vocês prestem atenção e deem uma olhada, né, porque vai ser parte dos nossos exercícios e eu vou deixar isso muito mais para a nossa conversa posterior, a diferenciação entre os termos projeto, programa e portfólio. Por que é tão importante para nós isso? Né? Porque nós temos um outro uso, o campo cultural, né, adotou o termo portfólio por uma apresentação de carreira. Né? Então, um portfólio geralmente é uma espécie de forma, um formato, né, visual, gráfico e também descritivo, narrativo, que acompanha a trajetória de uma companhia, de um grupo, de um indivíduo, né, como um álbum, né, né, de uma trajetória, né, que é muito comum. E algumas vezes também nós podemos falar de um portfólio de projetos, quando, por exemplo, um escritório de arquitetura, né, vai fazer uma apresentação dos perfis, né, de trabalho que eles vêm desenvolvendo. Né? Então, por exemplo, isso é muito comum. Uma companhia de teatro com 20, 30 anos, ela pode apresentar um portfólio, que é quando ela reúne o maior número de conjuntos de projetos individuais e os programas que ela possui em andamento, e a gente então tem uma visão global do que é o perfil dessa companhia. Né? Então, um grupo, né, de encenação, uma companhia de dança, uma companhia de teatro, por exemplo, eles podem nos apresentar, né, uma espécie de portfólio da sua organização. Né? Então, o portfólio ele é um vasto agregado que combina a presença de projetos e programas. Um dos modos de se pensar, né, o projeto é a partir de uma ideia mais global e extensa, num campo mais vasto, a partir da noção de estratégia, ou seja, utilizar o recurso de pensar, né, a estrutura, quando a gente está falando de uma estrutura mais complexa, como uma companhia,
uma escola, enfim, né, que já tem, né, uma série de processos em andamento, realizar um planejamento estratégico e aí entender quais seriam os projetos que fariam sentido dentro desse planejamento, né? E então isso envolveria, né, a produção de espetáculos, performances, enfim, outros eventos. Então a pergunta primeira seria um pouquinho essa, pensar um pouquinho o que é o planejamento estratégico. Aqui eu indico um vídeo bem legal que fala um pouquinho sobre essa temática, né, na gestão contemporânea das artes, que é uma característica, inclusive, né, de observar que planejamento estratégico serve muito também para estruturas de Estado. Então, governos federal, estadual, municipal e também instituições, né, privadas, né, que fazem a gestão, por exemplo, de editais, né, que fazem a gestão de fomentos, da distribuição de recursos, eles têm um planejamento estratégico, inclusive para delimitar, definir quais serão os tipos de projetos que serão atendidos por esse planejamento. Olhando bem, a noção de planejamento e a noção de estratégia estão associadas diretamente ao desenvolvimento, né, dos processos de uma estrutura, né, seus portfólios, né, que envolvem programas e projetos, né? Então é uma forma econômica e também gestora de pensar o campo cultural. Além disso, o planejamento estratégico é uma forma ampla de se pensar algo a mais longo prazo. Então, quando a gente fala de projeto, ele tem um tempo específico de duração. A gente pode estar falando de algo que dura um mês, que dura uma semana, que dura 3 meses, 6 meses, até talvez um ano. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de estruturas, né? O que eu pretendo para daqui a 6 meses? O que eu pretendo para daqui a um ano? O que eu pretendo para daqui a 3 anos? O que eu pretendo para daqui a 5 anos? Né? Em geral, hoje em dia nós usamos 5 anos como uma data limite para longa duração, mas existem estruturas mais complexas, né? Como, por exemplo, equipamentos culturais, ampliação da estrutura de um teatro municipal, por exemplo, um teatro do município, que são obras que às vezes demandam um período de um ano e meio de licitações partilhadas, fragmentadas em várias ações, né? Com vários tipos de contratações e que podem, inclusive, durar 10 anos, né? Conforme a dimensão das verbas disponíveis, né? Além disso, né, o projeto que está associado a um planejamento, ele permite constantemente remeter ao planejamento como uma análise das condições de funcionamento do grupo. Ou seja, observar a maneira como o grupo está respondendo no projeto a sua lista daquilo que ela planejou como seu horizonte de futuro, assim, como a prospecção de um futuro. Então, basicamente isso, revisando o negócio, o empreendimento, o serviço, o produto, a empresa, o empreendimento, enfim, todo ele, ele permite, né, ser abordado e observado pelo planejamento estratégico, porque o planejamento ele é um norteador, né, de tomadas de decisão. Toda vez que eu tenho uma estratégia, essa estratégia vai remeter a um conjunto bastante objetivo de objetivos, propriamente ditos, e de metas que têm que ser cumpridas por aquele grupo. Né? Para isso a gente pode aplicar várias ferramentas, né, de análise de projetos, né, ferramental, né, como o ferramental PEST, o ferramental das forças de Porter, a matriz SWOT, que são formas, né, de abordar, né, as forças internas, os elementos externos, né, o ambiente, o ecossistema, os contextos. Então, todos esses elementos nos ajudam a fazer uma abordagem ampla, né, das condições de trabalho. Né? Cada um deles, então aqui a gente não vai aprofundar essas ferramentas, né? Mas vai pensar que então existem vários tipos de ferramentas que seriam apoiadoras de diagnósticos, né? Desse empreendimento, né? Então são diagnósticos de que forma esse planejamento que foi traçado está sendo cumprido, ou pode ser cumprido, ou não vai conseguir ser cumprido efetivamente. Né? Então, no diagnóstico, a gente sempre vai tentar atingir a macro dimensão do empreendimento, que é justamente a visão, a missão e os valores, né?
Então, o foco, né, qual é o foco? Analisando o tipo de mercado no qual ela vai se inserir, se é um mercado também público, né, de serviços, né, destinados ao setor público, se é destinado ao setor privado, se é destinado a microeconomia, as interações diretas entre agentes da cultura, ou se é uma interação mediada por estruturas institucionais, né, como um fomento público, etc. Enfim, né? E pensar também, né, qual é a missão, né, ou seja, por que eu estou fazendo isso, o que eu quero, qual é a razão de eu estar fazendo isso, né? E ao fazer isso, para onde eu pretendo ir, né? Ou seja, que se destina, a que será que se destina exatamente, né, o sonho de futuro desse grupo, né? No meio do caminho, eu vou ter uma criação de diferentes cenários que vão permitir o desenvolvimento, né, de perspectivas. Então eu vou poder usar também uma outra ferramenta para a criação de cenários, que é a ferramenta chamada BSC, né, que trabalha 4 aspectos, né, desenvolvimento do o que eu aprendo, né, como é que eu cresço com o projeto dentro da estrutura do planejamento, né, quais são os desafios internos, os elementos internos que vão sendo agregados e que são elementos chaves, né, a condição dos agentes externos, o próprio mercado e os clientes, né, aqueles que são os fornecedores, etc. e tal. E lá no final, no topo, ou seja, quais são os resultados financeiros, ou seja, como é que eu quantifico tudo que eu estou fazendo. Mais uma vez, então, é aqui que eu consigo revisar, ao fazer tudo isso e aplicar essas ferramentas, o que eu faço? Eu faço um feedback, né, na introdução do meu planejamento estratégico de projeto, e eu consigo revisar os objetivos, né, e as metas que eu pretendo aplicar. Então, serão esses mesmos meus objetivos, né? Qual é o prazo efetivo? Depois de pensar isso, será que dentro desse cenário é possível estabelecer este prazo? Ou eu preciso revisar o meu prazo de trabalho, né? Assim, cada uma das perspectivas criadas, né, permite gerar objetivos, um conjunto de objetivos conectados a uma perspectiva e aos objetivos gerais que já estavam traçados no planejamento estratégico, né? Por exemplo, objetivos de aprendizagem e crescimento devem se conectar ao desenvolvimento da perspectiva interna, do olhar interno, da estrutura interna daquela equipe, daquele grupo, daquela companhia, daquele coletivo. Ao mesmo tempo, eles têm que se conectar, estabelecer como é que eles se relacionam com os agentes externos, mercados, clientes, fornecedores, enfim e tal. E todos eles serão depois quantificados financeiramente, ou seja, eles vão ser espelhados quando eu tenho lá um edital e esse edital tem um teto de valor, esse teto de valor é aquele que estabelece, vamos dizer assim, o meu horizonte. Então tudo vai ser escalonado para chegar naquilo. Ao final, em termos práticos, para poder realizar meus objetivos e cumprir minhas metas, eu preciso também montar as estratégias específicas para cada um desses objetivos. Que táticas pontuais, né, nesse jogo de xadrez, né, nessa estrutura de jogos, né, é que eu vou estabelecer. Né? Se eu estou mais voltado para uma economia de mercado, eu vou estabelecer estratégias mais competitivas, mas elas não precisam ser exclusivamente competitivas, elas podem ser colaborativas. Né? E cada um dos objetivos vai se transformar em 3 tipos de estratégias. Por quê? Porque eu preciso saber, né, da funcionalidade, né, do desempenho de cada uma dessas estratégias de ação. Então, eu pego um objetivo, então se eu tenho 3 objetivos, cada objetivo se desdobra em 3 estratégias de ação. Né? Então, eu tenho o objetivo número 1. O 1.1, 1.2 e 1.3 serão as estratégias de ação. Assim, eu sempre vou estabelecer alternativas estratégicas para a realização do meu objetivo. Se eu não conseguir por esse caminho, eu poderia ir por esse, poderia ir por esse. Né? E chegar à realização do objetivo, ou de partes dele. Entendemos sempre que quando estamos falando de objetivos, estamos falando de um alvo, né? De algo que está para ser alcançado. Né? E a estratégia é a maneira, é o modo, é o procedimento que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo. Então, o objetivo é o destino, a estratégia é o caminho.